Olá, hoje é um webinar muito especial. Nós estaremos aqui juntos aproximadamente até 7h30 hoje. A expectativa é que o nosso webinar hoje tenha uma duração de até 1 hora. E hoje nós iremos celebrar uma grande conquista do mestrado profissional em Direito Tributário Internacional e Comparado do EBDT. Conquista de ter alunos e alunas que se dedicam efetivamente ao desenvolvimento dessa nossa matéria de tributação internacional e também de direito tributário brasileiro, naturalmente. E a gente tem uma demonstração desse grande desempenho dos nossos alunos, que é a conquista de um concurso internacional no qual aproximadamente 40 universidades dos mais variados países participaram, e apenas 2 países, o trabalho apresentado por 2 países foi selecionado para uma final, e esses 2 países foram Brasil, representado aqui pelo nosso mestrado, por 4 alunos em especial, Renata Emery, aqui presente, Audrey Okada, aqui presente, e Fábio Gaspar e Erlan, também, que estarão presentes no nosso próximo webinar, em que eles apresentarão a segunda parte do trabalho. Nós fomos para essa final dessa competição internacional, que é a DTTC University Competition, na sua 6ª edição, promovido pelo IBFD, International Bureau of Fiscal Documentation, que é acredito que seja o maior centro de tributação internacional do mundo, localizado em Amsterdã, na Holanda. E nessa final, esses 4 mestrandos e mestrandas foram ajudados, eu diria, né, Leonardo? Por nós, Leonardo Aguirre de Andrade e eu, fomos os coaches, os parceiros nessa trajetória. Nessa final, com o time português, um time de muita qualidade também, se sagraram vencedores. Então, talvez no seu significado mais genuíno, que satisfação, que orgulho que esse mestrado profissional nos proporciona, que todo o trabalho que a gente desempenha aqui no EBDT, quando nós temos uma conquista como essa, é uma prova de que nós estamos no caminho certo. Então, hoje, esse webinar é especial não somente porque nós teremos a oportunidade de ouvir um pouco desta pesquisa que foi apresentada nesse concurso do IBFD e que garantiu a vitória. Então, não somente teremos a oportunidade de ouvir a Renata Emery e a Audrey aqui a respeito dos seus achados, dos pontos interessantes, alguns dos pontos, né, que foi um trabalho bastante denso. Então, aqui nós traremos um resumo de alguns pontos que foram apresentados. Então, aqui é uma oportunidade de a gente aprender a respeito dos tratados brasileiros, em especial, que foi a temática aqui da 6ª edição dessa competição, a respeito dos dispositivos dos acordos de bitributação que se referem às pessoas físicas. Então, foi muito interessante analisar a aplicação e a política fiscal brasileira relacionada a diretores, artistas esportistas, pensões. Então, os dispositivos do tratado relacionados às pessoas físicas. Foi um desafio para esses 4. Renata, a Audrey hoje vão contar, porque no dia a dia das suas atividades profissionais, era um comentário bastante comum das nossas reuniões. Foram muitas reuniões, pessoal, foi uma dedicação muito grande desse time. Era muito comum elas comentarem. Nosso dia a dia é a aplicação de acordos para empresas. Então, artigo 12, royalties, artigo 7º, lucro das empresas. Então, os dispositivos relacionados às pessoas físicas, embora todos nós tenhamos experiência também, não é a aplicação, o dia a dia desses 4. Então, foi um desafio enorme, não somente identificar as questões mais importantes de política fiscal, como também extravasar a sua prática do dia a dia.
E deu certo, deu muito certo. Trouxemos a vitória para cá e eu gostaria de aproveitar esse dia de hoje e dizer que, assim como os 4 alunos que representaram o IBDT nessa competição, nós temos outros grupos de pesquisa no mestrado. O núcleo de pesquisas do mestrado tem outras linhas de pesquisa, inclusive abrimos nesta semana um novo grupo de pesquisas em que irá propor uma reforma legislativa no Brasil para a implementação do Pillar 2. O que é essa proposta desse novo grupo de pesquisas do NUPEM? Nós temos o Brasil caminhando a uma adesão ao CDE, nós seremos membros da OCDE, nós iremos reformular nossas regras de preço de transferência e, muito provavelmente, o Brasil já sinalizou a sua intenção de implementar o Pillar 2 dessa reforma proposta pelo CDE e pelo G20. Já que é para implementar, qual seria uma reforma no sistema jurídico como um todo que talvez revisse regras de retenção na fonte bastante severas, talvez seja necessário rever algumas questões relacionadas a royalties também, um pacote mais amplo que olhe como implementar de uma maneira racional o Pillar 2 no Brasil. Esse grupo de pesquisa está agora com inscrição aberta para novos pesquisadores. E outra inscrição que está aberta também é para o processo seletivo do próprio mestrado. Eu digo que esse mestrado ele tem alguns diferenciais. Primeiro, que é um mestrado profissional. Eu enfatizei a experiência profissional da Renata e da Audrey por causa disso também, porque nós temos uma característica comum dos alunos do mestrado, que todos têm uma experiência prática bastante relevante em um determinado segmento. Eu tenho alunos e alunas com diferentes perfis, então isso me traz uma sala, colegas da Receita Federal em sala de aula, colegas de Big Four, colegas diretores de empresa, colegas advogados. Então, tenho experiência, contadores, administradores, empresas públicas, empresas privadas. Então, essa experiência diversificada dos alunos e alunas do mestrado é marca de um mestrado profissional. Nós enfatizamos o estudo de questões de aplicação prática bastante efetiva, né, como esses núcleos de pesquisa demonstram. E o mestrado tem alcançado uma qualidade exatamente por causa disso, por causa da composição dos seus alunos e alunas. E por isso, exatamente, como consequência, nós temos esse título que a gente comemora hoje, aqui nesse webinar. Outra característica também são os professores. Leonardo Aguirre de Andrade, outro professor nosso, é uma prova, representa toda a característica de todo o corpo docente. Pessoas muito empenhadas na sua vida acadêmica, mas também com uma atuação profissional bastante relevante. As inscrições para o processo seletivo do mestrado estão abertas até agora, até o dia 15/7. Então, se você tem um perfil para ser uma das nossas alunas, o aluno do mestrado, se você está nesse momento de vida, e se você quer ter a possibilidade de ser um campeão internacional em um concurso como essas 4 pessoas aqui, se inscreva no processo seletivo. As inscrições estão abertas até o dia 15/7. O edital está no site do IBDT, www.ibdt.org.br. Lá você tem a aba do mestrado. Ou mestrado.ibdt.org.br, processo seletivo. Tem o edital com todas os requisitos, fluência em inglês, alguns requisitos importantes para que você não somente possa ingressar no mestrado, como também possa usufruir na melhor medida do possível. Nós temos uma participação tanto nos núcleos de pesquisa, nos grupos de pesquisa, como também em sala de aula, nas disciplinas do mestrado, muitos professores estrangeiros. Então, é muito importante que você, ao participar desse curso, você também possa usufruir, tirar o máximo proveito. Por isso que a fluência do inglês é realmente um requisito.
eu precisava explicar para todos do que se trata esse webinar de hoje. Então, é uma celebração e uma oportunidade de aprendermos um pouco com a pesquisa da Renata, da Audrey, e daqui a 15 dias também do Fábio e do Erlan, né? Esse time que muito nos orgulhou. E aí eu vou passar a palavra para a Renata, que a Renata, ela, aqui na nossa divisão, na nossa apresentação que nós fizemos para o IBFD, que foi avaliado por 3 professores de altíssimo nível, para que tenha sido escolhido o IBFD como campeão. A Renata foi a responsável por fazer um panorama geral da pesquisa realizada, não somente um panorama geral material, mas também as técnicas de pesquisa, a metodologia adotada, que levaria à apresentação de um trabalho coerente, bem estruturado. E a Renata também finalizou essa apresentação fazendo uma análise das características da política fiscal que foram identificadas nos diferentes dispositivos do acordo de bitributação. Então, a Renata teve um papel fundamental para demonstrar nessa pesquisa o esqueleto, né, cervical que conduziu a pesquisa. Então, Renata, eu passo a você, depois a gente ouve a Audrey. A Renata, eu vou dizer, a Renata está gripada, então ela está aqui se esforçando bastante. Por favor, Renata, não precisa se alongar, a gente quer te ouvir bastante, mas, por favor, se poupe. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela, porque eu tenho aqui uma breve apresentação. E como o Luiz Flávio vinha aqui explicando para nós, esse trabalho, né, essa pesquisa do GTTC, ela se concentrou, ela teve como objeto principal a análise de determinados artigos da Convenção, modelo da OCDE e da ONU, que tratam da tributação de indivíduos, né, de pessoas, ou, em outras palavras, daqueles lucros que não são provenientes de uma atividade conduzida por pessoas jurídicas, uma atividade de empresa. O objetivo da pesquisa era, na realidade, identificar desvios dos tratados brasileiros em relação às convenções modelo. E, dessa maneira, conseguir identificar se há uma política de tratados do Brasil. Como a gente sabe, o Brasil não tem uma política oficial de tratados e também não é membro da OCDE, apesar de ser membro da ONU, né? O Brasil, nas suas convenções, em geral, segue o modelo da OCDE, organização da qual o Brasil pretende, né, vir a se tornar parte. A gente sabe que está aí num processo de, enfim, vir a ser membro dessa organização. Nessa pesquisa, ela se focou basicamente em determinados artigos das convenções, como eu vinha me referindo, basicamente o artigo 15, o 19, o 15 que vai tratar dos lucros de uma relação de emprego, o 19 que vai tratar do serviço de pessoas que estão em serviços de governo, ao governo, o 28 dos membros de missões diplomáticas e consulares, e o artigo 16.2 da Convenção da ONU, que trata de salários de executivos. Além disso, nós também examinamos o tratamento das pensões, né, que será aqui objeto da exposição da Audrey. Ela se debruçou especificamente sobre a análise desse tema, que é tratado nos artigos 18, 19 e 28 das convenções modelo. A remuneração de diretores, que é o artigo 16 da Convenção da OCDE e da ONU, artistas e esportistas,
e estudantes. Para que a gente pudesse fazer essa análise, nós tivemos primeiro que identificar quais seriam os tratados, né, objeto dessa pesquisa. Vamos pegar todos os tratados que foram celebrados pelo Brasil, mas devemos incluir aqueles, por exemplo, que ainda não estão em vigor. Devemos também considerar nessa análise acordo que foi denunciado, como o caso da Alemanha e da primeira convenção com Portugal. Então, primeiro a gente fez essa seleção de quais seriam, né, os acordos objeto da nossa pesquisa, e aí nós começamos a fazer uma série de análises, não só comparativas do texto desses acordos, mas também análise com base em outros dados, como o período histórico em que eles foram celebrados, se eles foram celebrados, qual era a convenção modelo, né, que estava em vigor à época da sua celebração, qual era o modelo, para saber se eles estavam seguindo o modelo, então, vigente, qual o modelo da ONU em vigor àquele mesmo tempo, quais os principais fatos históricos, né, do período em que celebrado aquele tratado, para também verificar qual a influência que aqueles eventos poderiam ter com relação à própria política de tratados brasileira e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. E aí nós conseguimos identificar, dentro dessa análise também histórica, né, períodos em que nós tivemos um crescimento econômico do Brasil, períodos, por exemplo, da ditadura militar, em que nós tínhamos uma economia muito fechada, depois a abertura dessa economia na década de 90, um período de grande estabilidade econômica, política e períodos também de crescimento. E traçando esses dados todos, a gente conseguiu ver como, de alguma maneira, alguns desses fatos podiam ou não ter influenciado na política de tratados brasileira. Alguns dos recortes que nós fizemos, por exemplo, trouxeram informações interessantes, como a gente consegue verificar que o período em que o Brasil mais celebrou tratados foi na década de 90 e na década de 70, e na década de 80, ou seja, o período em que nós ainda estávamos sob o governo militar. Na década de 70, foram celebrados 11 tratados para prevenir a dupla tributação pelo Brasil, seguidos de 10 tratados celebrados na década de 80. Quando a gente olha por todo esse período, nós vemos que, regionalmente, a Europa é o local, né, onde é o continente, com o qual o Brasil celebrou a maior quantidade de tratados, seguido das Américas. E aqui nós sentimos a falta, especialmente de 2 países, o tratado, tanto com os Estados Unidos quanto a Inglaterra, né, que o Brasil não conseguiu até hoje celebrar tratados com essas 2 importantes nações. Então, depois de analisar todos esses dados, o que nós buscamos foi identificar se havia alguma manifestação, fosse oficial ou extraoficial, do governo brasileiro, que identificasse os principais traços dessa política de tratados brasileira. E a única manifestação que nós conseguimos encontrar data da década de 70. É um artigo escrito pelo então secretário da Fazenda, Francisco Dornelles, que, em 1974, né, escreve um artigo no qual ele delineia o que seriam os objetivos dessa política de tratados brasileira. E é interessante observar que esses motivos são muito atuais. Então, ele primeiro aponta, né, a necessidade de aumento do ingresso de investimentos estrangeiros no Brasil.
Depois, a redução dos custos para a atração de recursos financeiros, importação da tecnologia, então, considerada necessária para o desenvolvimento do país. O uso do sistema tributário como um instrumento de política econômica, especialmente o imposto de renda, a legislação do imposto de renda, para induzir a realização de incentivos fiscais, regionais e setoriais em determinadas localidades do país, mas, ao mesmo tempo, também impedir que esses benefícios fossem, de certa forma, anulados através de uma tributação desses investimentos pelo país estrangeiro, o país de domicílio aí do investidor. Além disso, a facilitação e expansão das empresas brasileiras no exterior, a eliminação de obstáculos à exportação dos produtos brasileiros e da tecnologia desenvolvida no país, ainda como objetivo dessa política de tratados, criar condições para que os bancos brasileiros pudessem competir em igualdade de condições com instituições financeiras estrangeiras, além de criar uma atmosfera de segurança jurídica para investidores estrangeiros, restringindo a tributação, né, sobre eles incidentes, sobre os seus rendimentos e capital investidos no país. Então, quando a gente olha para todos os objetivos que são apontados por ele como a serem perseguidos com essa nossa política de tratados, nós vemos que eles são objetivos muito atuais, né? E para alcançar esses objetivos, qual foi o foco dado pelos negociadores, então, desses tratados? Então, o primeiro que nós vemos, né, é esse ideal na política de tratados brasileiros de obtenção no país de residência do investidor estrangeiro de isenção de receitas provenientes de fontes brasileiras. Ou, caso essa isenção não fosse concedida, que, ao menos, o tratado assegurasse o método do crédito, né? Um crédito que seria compensável no país de residência do investidor estrangeiro com o imposto que incidiu na fonte no Brasil. Além disso, a política de tratados deveria perseguir também a isenção no país de residência do investidor estrangeiro de quaisquer lucros, dividendos, juros, royalties ou assistência técnica que fossem pagos por uma fonte brasileira e que tivessem aqui no país, né, no país de fonte, gozado de alguma isenção ou redução da tributação, mesmo que prevista na nossa lei doméstica. A intenção, nesse caso, era, de fato, assegurar que esse benefício, o incentivo fiscal concedido pelo Brasil, de novo, não fosse anulado com a sua tributação pelo país estrangeiro. Por isso que, dentro dessa política de tratados, o Brasil também dizia que qualquer benefício que fosse concedido pelo governo brasileiro deveria corresponder a uma vantagem para o investidor estrangeiro e não a uma transferência de recursos do Tesouro Brasileiro para o país desse investidor estrangeiro. A forma de alcançar esse objetivo, ela então se traduziu através de cláusulas do que a gente chama a inserção, né, nos tratados brasileiros de cláusulas de tax paring, né, ou seja, de crédito fictício do imposto, ou cláusulas também de matching credit, né, de créditos presumidos. E a gente vai encontrar isso em diversos tratados celebrados pelo Brasil. Além disso, a busca pela redução do imposto de renda, né, que viria a ser pago por empresas brasileiras operando em terceiros países, a eliminação de tributos incidentes no exterior sobre lucros distribuídos por filiais de empresas brasileiras operando no exterior, e tinha ainda, né, dentro dessa política,
traçado uma tributação, um objetivo de maximizar, ainda que por um período curto, a tributação no Brasil sobre esses lucros, dividendos, juros ou royalties pagos ao investidor estrangeiro, de forma a incentivar que esse país, né, o país de residência do investidor estrangeiro, tivesse interesse em celebrar tratados com o Brasil. Em resumo, o que a gente vê quando analisa todos esses objetivos, e isso vai aparecer de maneira muito clara na nossa análise dos tratados, é que a política de tratados brasileira sempre se orientou no sentido de proteger a tributação na fonte. Daí que nós vamos ver sempre essa precedência, né, que o Brasil vai buscar para poder tributar na fonte rendimentos que tenham sido originados, produzidos no Brasil, e isso vai se refletir em diversas cláusulas do tratado. Quando a gente faz essa análise, nós estamos, inclusive, acostumados, como o Luiz Flávio aqui mencionou, com relação à tributação de empresas, a ver esse desvio em relação à cláusula de royalties, por exemplo, ganhos de capital e outras disposições do tratado, e nós vamos ver esse mesmo reflexo também nas cláusulas que tratam da tributação das pessoas físicas. Então, feito esses comentários, eu vou passar a palavra para a Audrey, que vai tratar e vai mostrar como isso se refletiu mais especificamente no caso das pensões. Antes da Audrey falar, queria falar da Audrey antes da Audrey falar. A Audrey, ela foi uma componente fundamental para esse time, um senso de equipe fantástico. A Renata, a Audrey, as duas fizeram algo que é fundamental no trabalho em equipe de pesquisa, a revisão dos seus pares. Então, essa revisão geral de todos que a Audrey fez foi fundamental para que a gente tivesse uma homogeneidade no trabalho. Quando nós estávamos decidindo como vamos apresentar a pesquisa, né? Então, já que afinal não foi em Amsterdã, como tradicionalmente dessa competição, em razão ainda da existência da pandemia, foi feita uma gravação. Então, como será feita essa gravação? Quais recursos tecnológicos, né? Não contavam que nós tínhamos a Audrey conosco, né? Porque a apresentação ficou tão bem feita também muito em razão das habilidades da Audrey, né? Então, antes da Audrey falar, eu gostaria de falar que, tecnicamente, o trabalho em equipe, todos os seus skills foram fundamentais também para essa pesquisa. Já que eu falei da Renata, precisava também introduzir e agradecer a Audrey pelo trabalho feito. Obrigado, Audrey, com você. Obrigada, imagina, um prazer e uma honra aqui participar desse time tão destacado aqui e ter a oportunidade de desenvolver esse trabalho com vocês. Muito obrigada a todos. Bom, indo um pouquinho para a questão prática, eu também vou compartilhar minha tela aqui, e aí a gente acompanha juntos. Vamos lá. Deixa eu só ver onde está a apresentação. Será que eu compartilho o screen direto? Acho que não, né? Sim, Audrey, é no share screen. É no share screen, mas aí ele me dá várias opções, Rê. Aí você clica, Acho que é Show all Windows aqui, eu acho que ele está aqui, achei. Excelente. E aí eu vou botar no modo apresentação, e aí eu não vou conseguir vê-los mais. Mas aí qualquer coisa vocês, alguém me avisa aqui, se alguém tiver algum comentário, algum item que eu não consiga vê-los, tá bom? Vamos lá, então. Quando a gente fala do pagamento de pensões, que é exatamente o artigo que eu me debrucei mais detidamente nessa apresentação, a gente está falando de pagamentos de pensões a não residente. Quando a gente olha da perspectiva brasileira, a gente está falando de uma alíquota regra geral de 25% de IR-fonte.
Pode ser isso, esse pagamento de pensão, se for visto como seguro de vida, teria uma alíquota diminuída para 15%, e a gente tem até uma jurisprudência que fala que valores, valores menores, né, valores pequenos, sequer estariam sujeitos a uma tributação no Brasil. E aí, da perspectiva de recebimento de pensões, a pensão recebida estaria sujeito à tributação aí de 15% a 27,5%, com algumas exceções. Então, esse é o panorama geral. Então, quando a gente está falando de pagamento de pensões do Brasil para o exterior, a gente está falando, em regra, de uma alíquota de 25%, podendo ser reduzido a 15% ou até não ser tributada em casos muito específicos. E a tributação, quando a gente recebe, seria de 15% a 27,5%. Neste contexto, o que é pensão para fins de tratado? Então, pensão para fins de tratado é basicamente um pagamento efetuado no contexto de uma aposentadoria em consideração ao emprego anterior, ou até a título de compensação por dano sofrido, mas relacionado a emprego anterior. Quando a gente fala da perspectiva brasileira, tem uma questão interessante aqui, que boa parte dos tratados do Brasil, eles trazem a previsão de anuidade também. Então, se você olhar aqui nesse gráfico, toda a parte em verde e toda a parte em azul, a depender se você é homem ou mulher, eu vejo isso como azul, homem pode ver isso como verde também, eu não sei, tem uma questão de diferença de cores, mas mulheres vão ver isso como azul, ou verde Tiffany pode ser também. Então, quando a gente olha essa parte azul e essa parte verde, a gente está falando também de anuidades. Por que essa previsão é importante da perspectiva brasileira? Porque é uma quantia, essa anuidade em geral é determinada, definida como uma quantia paga periodicamente durante a vida, para que depois você resgate isso como retribuição desses valores em dinheiro que você, ao longo da vida, foi acumulando. Isso é muito num contexto de plano de previdência privada, por exemplo, no Brasil. Então, por isso que, ainda que a regra geral da OCDE e da ONU não tragam essa previsão, na maioria dos tratados a gente tem, então, previsão de anuidade, tem previsão, inclusive, de pensão alimentícia também em muitos dos tratados do Brasil. Seguindo aqui, eu trouxe uma personagem aqui para ilustrar um pouquinho da nossa... do nosso entendimento do que é como que funciona a tributação de pensão quando a gente está falando do tratado do Brasil, dos tratados assinados pelo Brasil. Então, nossa personagem do dia vai ser a Maria. Então, a Maria é residente, ela hoje mora no Brasil, trabalha no Brasil, mas aí ela vai para um outro país e passa a ser residente nesse outro país. Então, o que aconteceria se eu seguisse a regra da OCDE? A regra da OCDE me diria o seguinte: se a pensão que a Maria receber enquanto estiver no exterior, ela passaria, ou residindo no exterior, ela passaria a ser tributada somente na residência da Maria. E aí o Brasil deixaria de ter o direito de tributar essa pensão da Maria. Quando a gente vai para o modelo da ONU, ele me traz duas alternativas. Ele me traz uma alternativa A, que segue, inclusive, o modelo da OCDE, que diz que a Maria deveria somente ser tributada na residência, mas ele adiciona a Seguridade Social. Então, para fins de Seguridade Social, a Maria poderia ser tributada, ou poderia não, deveria ser somente tributada no Brasil. E aí, no modelo B da ONU, a gente tem uma outra previsão. Então, ele dá a opção A e a opção B. Na opção B, ele diz o seguinte: olha, a Maria, ela poderia ser tributada nesse outro país, mas ela também seria tributada no Brasil, ou seja, no estado de fonte, caso ela tivesse um estabelecimento permanente no Brasil. Então, aí ela poderia ser tributada na residência e também ser tributada na fonte. Para fins de Seguridade Social, segue a mesma previsão do modelo A da ONU, que seria a tributação na fonte.
que a gente vê em contrapartida? O que a gente descobriu, na verdade, ao longo desse estudo e como que é a tributação para fins dos principais tratados do Brasil? Os principais tratados do Brasil trazem uma previsão de tributação exclusiva na fonte. Então, ela não está seguindo, em princípio, nem o modelo da CDE, nem o que a ONU está prevendo. Mas ela traz algumas outras possibilidades. Então, não são todos os tratados brasileiros que foram negociados dessa forma. Então, a gente tem muitos tratados que, ainda que a Maria vá para um outro país, o Brasil teria o direito de tributar, e você tem uma tributação concorrente, ou seja, tanto o Brasil quanto o outro país teriam direito de tributar. E quando isso acontece? A maioria dos casos que isso vai acontecer, vão ter casos e casos, e a gente vai ver aqui um pouquinho, mas tem vários casos que seria o seguinte: o país de residência tem o direito de tributar até determinado valor de forma exclusiva. Passado determinado valor, tanto o Brasil, que seria a fonte, quanto o país de residência teriam direito de tributar. Ou seja, mais uma vez, o Brasil preservando o seu direito de tributação na fonte. E aí, então, aqui um comparativo que a gente conseguiu para tentar ilustrar melhor o que a gente está dizendo. Então, se vocês olharem as 3 colunas aqui do lado direito, então, OCDE, a regra é residência. ONU, a regra do modelo A é residência. A regra do modelo B seria residência com a possibilidade de uma tributação concorrente. O que você vê na prática dos tratados brasileiros? A grande maioria, a possibilidade de tributação concorrente, ou seja, o Brasil preservando o seu direito de tributar na fonte. A segunda maior recorrência é uma tributação exclusiva na fonte, ou seja, completamente diferente do que a OCDE prevê, diferente do que a ONU modelo A prevê. Então, eu tenho aqui uma tributação exclusiva na fonte. E aí eu vou ter algumas situações que eu tenho uma tributação exclusiva na residência, e aí, sim, em linha com o modelo da CDE e modelo A da ONU. E aí, então, a gente olha da perspectiva de região. Então, quando eu olho da perspectiva de região, mais uma vez, a ONU sugerindo a tributação na residência. Quando eu vou para a Europa, eu tenho a maior parte dos tratados com uma tributação concorrente, tanto o Brasil quanto o país europeu teria o direito de tributar. Eu tenho até uma quantidade significativa de tratados que trazem uma tributação exclusiva na residência, em linha com o que a OCDE sugere, e alguns que deixam o Brasil tributar exclusivamente. No caso do Brasil, mandando os valores para o exterior, mas, obviamente, o tratado tem que ser visto das duas formas. Mas aqui a gente está focando muito na política brasileira dos tratados, então, por isso que a gente está privilegiando, focando um pouco mais qual seria a tributação quando o Brasil manda esse dinheiro ou faz essa remessa. E aqui, engraçado que quando a gente olha para a América Latina, por outro lado, a maioria permite uma tributação exclusiva na fonte. E a segunda maior recorrência seria tributação concorrente, sendo que a tributação exclusiva na residência é a que menos ocorre entre os países da América Latina. Então, voltando aqui mais uma vez para falar da Maria, só que aqui num outro contexto. Então, aqui num contexto de pensão, mas relacionada a serviços para o governo. Quando a gente está falando de pensão relacionada a serviços para o governo, a regra muda um pouco. A regra é que esse valor deveria ser tributado somente na fonte, que seria o Brasil. Mas aí a gente tem, na regra também, algumas situações que ele vai me dizer o seguinte: se essa pessoa, se a Maria for nacional do outro país, e se ela for residente desse outro país, então o direito de tributar passa a ser da residência e não mais da fonte. E a maioria dos tratados que o Brasil assinou seguem essa regra também. Mas o Brasil tem algumas outras divergências do modelo sugerido pela ONU e pela OCDE.
Então, ainda que a regra seja uma tributação somente na fonte, uma das possibilidades é essa tributação, independentemente se tem residência, se é nacional, não faz essa distinção, então seria uma tributação exclusiva na fonte. Então, mesmo que a Maria vá para outro lugar, eu continuo tendo o direito de tributar isso no Brasil. Existe uma outra exceção, que se a Maria for nacional do outro país, então essa tributação ocorreria na residência. E aí eu tenho uma situação que eu posso ter uma tributação concorrente, ou seja, tanto uma tributação na residência quanto uma tributação na fonte. Acho que esses seriam os meus comentários nesse momento. Para concluir de forma bem breve aqui, que a gente pode perceber que o Brasil, na medida do possível, tenta manter o seu direito ou a sua tributação na fonte. Então, como nós vimos, ainda que a sugestão para o artigo 18 de pensão da ONU e da OCDE seja uma tributação na residência ou ainda uma tributação concorrente, o Brasil, na maior parte dos tratados, prevê uma fórmula que o Brasil mantém o seu direito de tributar. No artigo 19, essa fórmula já existe, porque a regra é uma tributação na fonte, e o Brasil acompanha isso, e mesmo que ele traga algumas divergências em relação ao modelo da OCDE e o modelo da ONU, ou sugerido pela ONU, ele, de alguma forma, preserva esse direito de tributar. Então, acho que nossas conclusões foram muito nesse sentido, de conseguir enxergar a política fiscal brasileira com base na prática. Então, o Brasil tentando sempre manter a sua premissa de tributação na fonte para garantir uma tributação aqui no Brasil também, ao menos. Esses seriam meus comentários. Eu não sei, Léo, Luiz Flávio, Rê, se vocês querem adicionar mais alguma coisa. Eu faria só um comentário, acho que aqui para todos os colegas, né, a gente que trabalha com aplicação de tratado, quando a gente examina os modelos das convenções modelos da OCDE e da ONU, a gente vê que há sempre uma precedência da tributação na residência sobre a fonte. Na realidade, sob esse panorama internacional, em geral, que se privilegia a tributação do país de fonte. Então, nós vamos ver isso em diversas cláusulas do tratado, né? É assim no artigo 7º do tratado. Se a gente for seguir um modelo da ONU em relação a royalties, também é assim. Então, nós vemos, inclusive, que mesmo naqueles casos em que há tributação na fonte, ela sempre está sujeita a uma limitação, né? O tratado impõe um limite até o qual você pode tributar na fonte, mas no país de residência, via de regra, não há limitação alguma, né? Essa tributação ela é livre. A única coisa é que o país de residência fica obrigado a eliminar essa dupla tributação, seja via o método do crédito, seja via o método da isenção, né? Então, o que o Brasil busca, dentro da sua política de tratados, é preservar o interesse brasileiro, o interesse arrecadatório e a sua base tributária. Daí porque ele vai sempre privilegiar e, na medida do possível, tentar introduzir esse princípio de tributação na fonte, ainda que sujeito a um certo limite. E o que a gente verifica na política, ao menos tradicional, de tratados brasileira, é uma tentativa de que esse limite da convenção coincida com a própria alíquota interna, 15%. Né? Então, a gente vai ver na grande maioria dos tratados e das cláusulas, esse limite é 15%, e essa também acaba sendo, coincidentemente, a alíquota do nosso imposto de renda na fonte. Claro que isso eu estou falando via de regra, e existem diversas exceções. Existem tratados em que a gente vai ver um limite um pouco inferior, né? Um limite inferior a esse, mas, via de regra, foi assim que se orientou a política de tratados brasileiros.
Em outros países da América Latina, a gente vai verificar, coincidentemente, que também se privilegia essa tributação na fonte. Talvez não tenham sido tão ousados quanto o Brasil, né, em certos temas, digamos assim, mas ela acaba sendo uma política adotada, talvez de uma maneira mais forte por países em desenvolvimento. Então, dito isso, eu passo a palavra para o Luiz Flávio. Excelente. Uma outra pessoa que foi fundamental para esse projeto, Leonardo Aguirre de Andrade, que eu não me canso de agradecê-lo por todo o seu empenho em diversos grupos de pesquisas do NUPEM, disciplinas do mestrado e em diversas outras atividades do BDT. E hoje, aqui nesse webinar, ele está de máscara, inclusive porque ele está em um local de circulação e está aqui se empenhando para participar do webinar mesmo assim. Então, Leonardo, muitíssimo obrigado pela sua participação e eu peço para você fazer algumas observações a respeito dessa pesquisa, por favor. Obrigado, Luiz Flávio. Meu papel é muito fácil aqui, né? Eu falei desde o começo que ser coach de técnico de seleção aqui é um papel assim muito tranquilo, né? Eu acho que essa apresentação é um indício muito bom do porquê que a gente ganhou a competição, né? Um grupo muito maduro, uma apresentação que teve como objetivo transformar aquilo que é difícil numa linguagem fácil, né? Os desenhos ali da Audrey são muito eloquentes nesse sentido, né? Uma apresentação didática, uma apresentação clara. E quando a gente está fazendo essa apresentação dentro do mestrado, eu acho que é importante destacar essa oportunidade que o mestrado dá dos estudantes, dos pesquisadores, se dedicarem a essa tarefa, porque, no fundo, o mestrado é um mestrado profissional, tem profissionais do mundo corporativo, das empresas, dos escritórios, mas, em alguma medida, todo mundo está na mesma linha, de transformar um texto difícil numa linguagem mais simples. A gente está sempre se comunicando com alguém, explicando para alguém, seja para o nosso cliente, seja para o nosso chefe, seja para o investidor. E esse é um traço importante do mestrado. Eu acho que é uma oportunidade bacana da gente fazer esse exercício de sermos mais didáticos. Eu, particularmente, quando eu comecei minha atividade como professor, a maior ponto de esforço do meu lado era fazer isso, transformar tudo em desenho, tudo, às vezes, até infantil demais, né? Mas transformando aquilo que um exercício de colocar todo mundo na mesma página. Então, acho que essa apresentação fica muito clara. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo, e aí entrando mais um detalhe, fica muito fácil, né, de a gente perceber as qualidades dessa apresentação. Por quê? Porque acho que é importante vocês saberem, quando a gente participa lá do GTTC, existem algumas orientações, né? A própria organização fala, olha, é importante que vocês comparem o texto dos tratados, se preocupem com o wording, né? Eles queriam que a gente identificasse desvios da linguagem dos tratados brasileiros em relação ao CDE ou à ONU, né? Eram as duas bases de comparação. E ali essa era a tarefa, né? A tarefa colocada. E aí esse grupo aqui ele foi muito feliz, que usou lá o princípio do McDonald's, né? Qual é o princípio do McDonald's? Quando você vai no McDonald's, você vai comprar um lanche, né? E aí, no final, você saiu com um lanche, com a batatinha, com o suco, com a tortinha de maçã. Esse foi o que o grupo entregou aqui. Entregou tortinha de maçã, entregou batatinha, entregou um monte de coisa. Por quê? O que a gente fez? Olha, só para recapitular. Mais do que o wording, foi comparado o wording por décadas. Qual era o contexto político de cada década? Quais eram os países envolvidos? Né? Qual a região desses países? Então, é possível identificar uma diferença entre Europa e América Latina, né? Todo esse esforço para tentar identificar uma política brasileira que, no fundo, para alguns dos artigos que a gente analisa, a gente com tranquilidade pode dizer, não tem uma coerência, não tem política. E isso é uma contribuição importante, né? Eu acho que esse trabalho investigativo de pesquisa
no sentido de encontrar um método de comparação, né, por período, por região, quais os países envolvidos, nos permite construir um background assim, de conhecimento, que esse sim que é o valoroso. Comparar texto, todo mundo compara, né? Um robô compararia. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas entendam o contexto que esse texto está inserido e qual é, né, essa... porque como a gente veio conversando, né, ao longo dos atividades aqui, fica muito claro que o governo brasileiro, ele entrega alguma coisa como moeda de troca, faz parte da negociação. E aí, identificar o que o Brasil entrega, isso que é interessante. Porque e ele não entrega a mesma coisa ao longo do tempo. Lá na década de 60, 70, talvez public pension fosse irrelevante comparado com outras. E aí ele entrega mesmo. Fala, só vocês aí que eu não estou nem preocupado, isso aí nem tem isso aqui. Né? E isso muda ao longo do tempo. Né? O Brasil, ele se internacionaliza, ele se torna um país talvez economicamente mais desenvolvido. E essa evolução econômica dialoga com esse contexto, que o Brasil deixa de entregar algumas coisas porque ele quer preservar as suas receitas. Então, esse estudo contextualizado, que é um esforço de êxito desse grupo. Então, essas palavras que eu queria deixar aqui, mais como elogio e para incentivar também, né, quem está nos assistindo, seja ao vivo, seja a versão que vai ser gravada e vai ficar disponível, esse olhar investigativo com uma pegada científica, assim, para entender quanto que a gente pode aprender, né? A gente entra numa competição dessa, por mais que tenhamos profissionais experientes, a gente entra de uma maneira e sai muito mais rico, né? Eu aprendi muito. Eu aqui, só com os debates que nós tivemos aqui, aprendi muito porque vários aspectos a gente não tinha dado aquele olhar, não tinha trocado ideia sobre aquela palavra, enfim. E isso é um esforço interessante quando a gente está num grupo tão seleto e gabaritado. Então é isso, Luiz Flávio, obrigado aí pela oportunidade, pelas palavras elogiosas, e é sempre uma alegria estar ajudando o IBDT em tudo aí. Um abraço. Muito bom, Léo, muito bom. Muito obrigado. Nós temos aqui ainda 5 minutos antes do fim. Eu estou vendo que temos, inclusive, outros colegas do mestrado. Fiquem à vontade. Vocês sabem muito bem que o espírito do IBDT é o debate. Então, não sei se em 5 minutos a gente consegue debater com as nossas pesquisadoras algum ponto ainda, mas fique à vontade para levantar algum ponto, trazer algum debate. O microfone está aberto. O Cláudio Tartarini está lá se segurando para levantar. Ah lá, levantou a mão. Sabia. Por favor, Cláudio. A gente tenta evitar, deixar os outros perguntarem. Parabéns, é um trabalho incrível, né? Não vou repetir a palavra aí, já o Leonardo e o professor Flávio aí, os dois professores já disseram tudo, né? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que dá para dizer que, dada essa concentração de esforço, vamos dizer assim, né, do Brasil nesses artigos também, além de outros, como o artigo 7º, como a Renata já também explicou, né, dá para dizer que talvez haja, talvez até uma política, que seja reter, na medida da negociação, o máximo possível na fonte? Quer dizer, a não política parece fazer sentido porque ela pouco restringe, né, o país de fazer retenção. Então, até por isso, provavelmente, o Brasil tem pouco acordo. Né? Mas você acha que dá para dizer isso? Ou seja, existe um direcionamento do trabalho olhando para os demais, e isso é consistente no tempo de sempre exigir o máximo do que foi possível nas negociações em termos de retenção na fonte? E aí, muitas vezes, isso ser feito de tal intensidade que, provavelmente, em muitos casos, isso não permitiu a evolução das negociações. Cláudio, olha, eu vou te dizer assim, é que aqui a gente está com um recorte pequeno de artigos, né? Mas se a gente examina as convenções na sua totalidade, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de falar muito, que é royalty. Royalty, o brasileiro acha que royalty tem tributação na fonte, que todos os tratados têm, né, e que isso é normal. Na verdade, se você olhar na Convenção Modelo, você não teria tributação na fonte, seria apenas no país de residência.
Então, isso é claramente fruto da política de tratados brasileira estabelecer uma tributação na fonte. E mais, quando a gente olha também, royalty tem uma definição ampla. Royalty é definido como também abrangendo assistência técnica e serviços técnicos. Isso a gente vai encontrar no protocolo anexo dos tratados brasileiros. É a forma que o Brasil encontrou de desviar do artigo 7º, né, que é lucro das empresas, que é um artigo que segue o modelo ACDE no seu rigor, a competência exclusiva do país de residência. Então, para tirar do artigo 7º, o Brasil joga no artigo 12, que é royalties, né? E para fazer isso, o que ele faz? Ele muda o conceito de royalty, ele expande esse conceito através do protocolo. Então, isso é muito claro como política de tratados brasileiro. Se você for olhar consistentemente, você vai ter um ou outro tratado que não tem isso no protocolo, né? Tratado com a França, por exemplo, com a Finlândia, são poucos os tratados que não vão ter essa definição no protocolo, mas na grande generalidade, você vai ver esse conceito expandido de serviço. Vai ter, assim, uma variação de um protocolo ou outro, né? Mas está lá. Então, isso mostra que o Brasil, apesar de não ter uma política oficial, né, pública de tratados, quando a gente examina, faz essa comparação das cláusulas, ele acaba revelando que por detrás há sim uma orientação, e essa orientação é de preservação da tributação na fonte. Eu estou usando aqui um exemplo que está fora até dessa pesquisa, mas é porque ele é um exemplo muito claro e muito patente nos tratados brasileiros. E aí é o que a Audrey, ela vê, por exemplo, ela vai comentar aqui, mas assim, nos tratados, nas cláusulas que tratam de pensões, a gente vê uma variação grande. E qual é o denominador comum? O denominador comum, dentre essas diversas redações, acaba sendo a preservação da tributação na fonte. Não é isso, Audrey? Passo para você. Tá perfeito, é isso mesmo, Rê, estamos super alinhadas. E aí eu vou até trazer aqui um slide que a gente apresentou, mas eu não trouxe até aqui em benefício do tempo, tá? Mas é bem em linha com o que o Léo comentou e ele participou das pesquisas, obviamente ele sabia desse resultado. Então, se a gente olha numa perspectiva de timeline, os que a gente tem exclusivamente na residência são os 2 primeiros tratados que a gente assinou. Por quê? Porque alguém não tinha se ligado ainda que tinha essa tributação na residência e qual era o impacto disso. E aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo que aí começa a ser exclusivamente na fonte, uma combinação de residência e fonte, depois uma combinação de residência e fonte com alguns parâmetros específicos de valores. Aí a gente tem alguma exclusivo na residência, mas é menor. Depois, de 90 a 2000, a gente tem um também exclusivo na residência, mas a maioria continua sendo ou exclusivamente na fonte ou uma concorrente. Então, a gente fez essa análise de linha do tempo também, e a gente nota exatamente isso que você comentou, Cláudio, essa não política é uma política, sim, no final do dia. Obrigado, parabéns, incrível. E ficou ótimo essa timeline. Só um comentário adicional que eu esqueci de comentar quando a gente estava apresentando. Um finding interessante que a gente achou foi no Tratado da França com o Brasil, especificamente no artigo 18. Se você olha a versão em português e a versão em francês, ele diz que pode ser somente tributado no Brasil. E somente tributado no Brasil, não, somente tributado. E na versão em inglês, ele põe may be taxed. Então, ele não tem o wording que diz only. Então, isso é uma diferença significativa em relação ao tratado. Então, ó, a versão em inglês, ela traz may be taxed, e a versão em português e francês diz only taxable. Então, para fins de análise de tratado, essa diferença é super relevante. E aí a gente só descobriu isso quando foi comparar
as versões as mesmas versões dos mesmos tratados, inclusive você pode encontrar essas diferenças. Sensacional. E a melhor parte é que o Brasil jamais havia, não a melhor parte da pesquisa, né? Mas a melhor parte do prêmio. Que o Brasil ele jamais havia chegado na final desta competição. E neste ano ele chegou e ganhou. No próximo ano, nós vamos querer participar novamente dessa competição. E aí nós iremos selecionar outros 4 para compor este time de mestrandas e mestrandos. Cláudio Tartarini já está convocado para se inscrever. Tenho aqui Leonardo, João, temos aqui outros alunos que estão convocados para compor esse time no ano que vem. E os mestrandos que entrarem agora no processo seletivo também terão essa possibilidade de já se candidatar para esse projeto. Leonardo, podemos encerrar por hoje? Mais algum comentário? Não, só isso. Podemos encerrar. Só agradecer mesmo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Audrey, Renata, novamente, muito obrigado pelo empenho de vocês e pelo belíssimo trabalho. Espero encontrar a todos também daqui a 15 dias para nós continuarmos com a apresentação dessa pesquisa, agora com os colegas Fábio e Irlan. Boa noite e se cuidem. Até logo. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada.